Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma nova aula de geografia, dessa vez do assunto geografia geral, dando continuidade ao assunto que a gente vinha falando antes, que era a questão das indústrias. E a gente vinha falando sobre a descentralização industrial. Bom, hoje o que a gente vai falar é sobre um processo assim bastante explorado nas provas de vestibular, que é o assunto que a gente dá um nome bonito de desconcentração espacial da produção industrial. Bom, esse processo, na verdade, ele tem muito a ver, tem muita relação próxima com o processo de globalização da economia, que, na verdade, buscou espalhar pelo mundo, né, a produção não só industrial, mas assim a economia como um todo. O grande objetivo desse processo, na verdade, passa por uma questão de tentativa de diminuir os custos de produção das empresas globais. No fundo, foi basicamente o seguinte: as empresas concluindo que para que eu preciso produzir um produto qualquer, vamos pegar um celular, para que eu preciso produzir um celular num país onde a mão de obra seja mais cara, onde os impostos sejam mais altos, onde a matéria-prima custa mais caro, está longe, né, exatamente dos mercados. Então, as empresas começaram a fazer uma série de contas, né, fazer uma série de levantamentos e chegaram à conclusão de que talvez valesse mais a pena para elas sair desses países e ir produzir em países onde o custo fosse menor. Nesse sentido, eles começaram a levantar uma série de questões, uma série de pré-requisitos. Então, ok, onde que a gente consegue diminuir os nossos custos? E a partir dessa conclusão, eles chegaram à conclusão de que valia então a pena essa mudança. Com isso, houve uma migração das empresas. Elas saíram dos países de origem e passaram a atuar em vários países do mundo. Então, a gente já tinha antes um processo de concentração espacial da produção. O nome também, que você provavelmente vai ler em algum lugar aí, a gente dizia que havia uma economia de aglomeração, ou seja, concentração de produção sempre dos mesmos lugares. Os lugares onde havia indústria no mundo eram Europa Ocidental, Japão, leste, né, dos Estados Unidos. E a partir desse momento que as empresas começam a fazer esse movimento, que isso começa lá pela década de 80, 90, mais ou menos, do século 20, essa produção, na verdade, começa a se espalhar pelo restante do mundo e ir para outros países. Ok. Só que países foram esses? E atrás do que essas empresas foram efetivamente? Então, elas, na verdade, foram procurando pontos muito específicos, que a gente, em geografia, chama de fatores locacionais do setor industrial. Ou seja, o que uma indústria procura quando ela vai se instalar em algum lugar. Ou, no caso aqui, como a gente está falando, quando ela vai se instalar em um outro país. Então, na verdade, são alguns pontos específicos que eu vou enumerar aqui para você. Então, primeira coisa, talvez a mais que tem mais peso nesse processo, é exatamente a questão da mão de obra. As empresas estão atrás, sobretudo, de duas características na mão de obra: que ela seja barata e que ela seja qualificada o suficiente para poder desempenhar muito bem esse trabalho de produção. Então, as empresas, obviamente, foram atrás dos países que tinham essas duas coisas, né? Mão de obra barata e com qualificação. Não é uma coincidência, né? Mas normalmente esses dois quesitos juntos foram encontrados em um grupo de países, sobretudo países, né, orientais, a China e alguns países próximos à China, como Coreia, Hong Kong, Taiwan, Malásia
e que foram intitulados tigres asiáticos. O Brasil também foi um país que, de alguma forma, atraiu esses investimentos, atraiu essas empresas pela sua oferta de mão de obra barata e qualificada de alguma maneira. Outra coisa que essas empresas foram atrás, de alguma forma, é que elas enxergaram que o mundo, quando você globaliza a economia, quando você cria uma economia mundo, né? Uma economia global, você também, de alguma maneira, cria padrões de consumo globais. Então, você convence as populações do mundo como um todo a consumirem os mesmos produtos. Então, quando você cria um celular que pode ser consumido em qualquer lugar do mundo, quando você cria um tênis, uma vestimenta, um óculos, produtos em geral que podem ser consumidos por qualquer povo do mundo, todo mundo se torna mercado consumidor. Então, de alguma maneira, é interessante também você, como empresa, buscar produzir onde esse mercado consumidor esteja. Estar próximo do mercado é uma vantagem, né? É sempre interessante. Outro ponto que essas empresas foram atrás é que em todo o mundo, e isso é, né, assim, irrestrito, isso você vai encontrar em qualquer país, existem leis. Leis tanto trabalhistas quanto leis ambientais. Leis trabalhistas no sentido de, vamos pegar aqui um exemplo brasileiro, né? O trabalhador brasileiro tem direito a receber 13º, ele tem direito a receber férias remuneradas, ele tem direitos que, no final das contas, são considerados pelo empregador como um custo. Então, essa mão de obra custa, além do salário, além do que é pago, tem todos os impostos e tem esses direitos do trabalhador. É óbvio que para essas empresas o que interessava era menos direitos, menos impostos. Então, elas não queriam algo que onerasse mais a sua produção, muito pelo contrário. Então, elas foram atrás de países onde esses direitos fossem menores, onde esses direitos fossem flexibilizados para que elas não precisassem gastar mais essa quantia com esse valor aí. E a questão ambiental, mesma coisa. Quanto mais leis ambientais, né, que protegem o meio ambiente contra ações dessas empresas, contra despejo de produtos químicos, contra o despejo de poluentes no ar atmosférico, contra a prática de métodos produtivos que não sejam bem ambientalmente corretos, né? É óbvio que essas empresas estavam atrás de países onde essa legislação fosse a mais branda ou mais flexível possível, né? Então, foram atrás desses países onde encontraram isso. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de também levar em consideração é que essas empresas, de alguma maneira, sentaram numa mesa de negociação com os governantes desses países em busca daquilo que nós damos o nome genérico de incentivos fiscais. Na prática, o que são incentivos fiscais? É uma negociação entre a empresa e os governantes, que podem ser governantes nível nacional ou mesmo local, caso aqui no Brasil de governadores ou prefeitos, ou até a própria república, né? O próprio governo federal, no sentido de conseguir descontos em relação a impostos, conseguir isenções de tributos, conseguir, de alguma maneira, formas que tornassem a produção também mais vantajosa e mais barato. O que, na verdade, criou entre os países do mundo e mesmo internamente dentro dos países aquilo que nós damos o nome de guerra fiscal. O que quer dizer isso? O país que oferecer os melhores pacotes de incentivos fiscais, obviamente, serão aqueles países que conseguirão atrair o maior número de empresas. Então, cria-se aí um verdadeiro leilão, né? Eu te dou então tanto de isenção, eu te dou 30% de desconto aqui, eu te dou 30%, 40% lá, e com isso as empresas foram
fazendo essa negociação e, obviamente, obtendo vantagens. Outro ponto importante que as empresas levaram em consideração para se espalhar ou para escolher um local é se essa região oferece, de alguma maneira, infraestrutura. Também pouco adianta para uma empresa ela se instalar num país onde ela não vai conseguir ter uma infraestrutura que minimamente permita que ela escoe a sua produção, que ela possa pegar os produtos, embarcar num navio, num porto e dali exportar para o resto do mundo. Então essa infraestrutura é necessária, não só transporte, mas uma infraestrutura também de fonte de energia, uma estrutura que dê a ela condições mínimas de funcionamento. Com isso, aí mais um ponto importante, também começou a se disseminar pelo mundo o fato de que vários países desses que a gente está citando aqui começaram a criar também centros de produção de tecnologia, né, que receberam um nome genérico de tecnopolos. Então, a proximidade de tecnopolos também é um ponto a se levar em consideração, principalmente se o seu ramo de negócio envolver a questão da tecnologia, né? Então, todos esses pontos aí foram chamados de fatores locacionais. E os países que apresentaram esses fatores locacionais em maior quantidade, né, foram os países que apresentaram mais vantagens comparativas para a instalação dessas empresas. E esses foram os caras que cresceram economicamente. Então, isso explica o crescimento econômico a partir da década de 80 e 90, explica o crescimento econômico da China, que foi um país que ofereceu basicamente tudo isso aí que a gente está falando. Isso explica o crescimento econômico dos tigres asiáticos, isso explica o crescimento econômico do México, isso explica um crescimento econômico, inclusive, brasileiro. Com isso, a gente teve, então, um processo que se antes a gente chamava de economia de aglomeração, porque as empresas se concentravam e se aglomeravam num determinado grupo muito restrito de países, esse processo de disseminação da produção e de desconcentração da produção levou então o nome também de deseconomia de aglomeração. Legal? Então, com isso, a gente termina esse ponto aqui da matéria e deixo um abraço para todos vocês aí. Tchau, tchau.